segunda parte dessa matéria. E a repórter do Hoje em Dia, Mariana Moreno, está aqui em nossos estúdios e vai contar um pouquinho de tudo o que ela viu lá em Minas Gerais. Mariana, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Eu acho também que você deve estar confortável de voltar também depois dessa cobertura. Literalmente, foi muito impactante. Só de assistir de novo, eu me envolvo e sinto as emoções de lá, porque, como as pessoas disseram ali, acabou o Bento Rodrigues, uma cidade que parece que nunca existiu, um distrito que simplesmente encoberto pela terra, fantasma. E de cima você não vê nada, então parece que nunca existiu. Como é que foi a chegada, a sua chegada junto com a equipe até lá? A gente sabe que realmente o acesso deve estar complicado ainda, mas como é que foi esse deslocamento? Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, só por helicóptero mesmo, porque o acesso pela estrada, você consegue chegar até um certo ponto, e depois a Defesa Civil, os bombeiros barram a entrada dos jornalistas, de curiosos, porque a lama continua sugando, né? Ela é movediça. Então, de helicóptero, o caminho até lá, o trajeto até lá é rápido, mas um trajeto assim, que a gente pegou muita turbulência, muito vento num helicóptero pequeno e com muitas aeronaves sobrevoando, então toda a preocupação do piloto em relação a fios, a outras aeronaves e aquele vento forte. E aí quando você vai se aproximando e chegando nessa destruição toda, que você olha para baixo e não vê nada, além de terra, lama, 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 você fala, cadê a história, né? Porque o prejuízo material, a solidariedade constrói de novo, mas as pessoas, elas perdem a referência da vida delas. O que eu fiz até ontem, a hora que a lama chegou, né? E depois também, quando você começa a conversar com parentes, pessoas que sobreviveram, na verdade, eles não perderam nada. Quem conseguiu sobreviver e está com a família do lado, está tudo do lado, não perde nada. Em algum momento você sentiu algum tipo de medo, como você disse, ali o sobrevoar a região, ainda assim vocês pegaram uma certa turbulência, ou seja, você estava ali fazendo a cobertura de uma catástrofe. E teve também esse receio de alguma coisa acontecer com você, Mariana? Muito medo, porque o clima de tensão é muito grande. Aí, quando a partir do momento que você pega condições adversas de estrada, de céu, de clima, aumenta a sua tensão. E para chegar também na lama, se eu quisesse chegar nessa região, o que eu não quis, a gente optou por não colocar o pé ali perto, acessando por uma volta maior, 70 quilômetros ao redor ali, porque havia risco, ainda estava, a lama ela está escorrendo. E por isso que algumas pessoas que chegaram ali, elas estavam por conta própria, sabe, por conta e risco, podendo ali ter alguma gravidade, enfim, não dá nem para imaginar. Consequência mais grave. E o que importa é que, assim, a tragédia está aí, né? Agora o negócio é olhar para essas vítimas, porque a gente volta para São Paulo, volta para cada repórter, cada pessoa volta para sua casa e eles continuam, né? É isso que eu ia te perguntar, você falou, destruiu a história dessas pessoas. Elas estão sendo amparadas de alguma maneira, não só da maneira material, hotel, ok, mas existe psicólogos, por exemplo, conversando com essas famílias? Algum amparo dessa maneira? Serve a gente, os repórteres conversando e fazendo carinho e conversando com crianças, porque não, tem assistentes sociais fazendo cadastros, triagens, claro, eles são muito atenciosos, eles, conforme pegam informações, eles também conversam, mas esse amparo psicológico ou uma atenção mais focada ali ainda não tem. O que eles tiveram por parte da empresa e que o Ministério Público está acompanhando de perto, né, o trabalho deles é hotel com refeição, as 3 refeições do dia, e ali o quarto do hotel com uma cama e um banheiro virou a casa deles, por tempo indeterminado, porque a cidade, Mariana é uma cidade histórica e o centro é cheio de pousadas, né? Aliás, todas as pousadas estão ocupadas, todos os hotéis, inclusive o que a gente ficou, por desabrigados, e eles não, assim, até me perdi aqui na fala agora, porque eu estou nervosa, estou falando, relembrando tudo, mas eles têm um amparo só do hotel com a refeição, por um tempo indeterminado, como eu disse. Depois disso a gente não sabe, o Ministério Público acompanha então esse amparo por parte da empresa, mas aí vai vir acordos, vão vir indenizações, um tempo aí que a gente não sabe. É mais o calor ainda da situação e apesar do que você disse, realmente as pessoas perderam a referência. Essa sua passagem foi bastante forte, emocionante, até para nós aqui acompanhando no estúdio. Elas perderam até então o que elas fizeram, a partir daquele momento da lama, tudo foi realmente tomado, né? E gente, assim, que você ouve a história, depois a gente vai ver uma mulher com o marido, eles tinham comprado um armário, eles estavam reformando a casa.
casas boas, são pessoas simples, mas com uma condição de vida até que confortável, não é uma pobreza lá, não era, né? E ela estava me contando que o armário ia chegar na quinta-feira. Então ela falou, olha, foi a única coisa que eu não perdi porque não chegou. Então, assim, tudo, sabe, o cantinho deles, tudo perdido. A outra que eu conversei que estava assando um bolo e na hora que começaram a gritaria, buzina, sai, 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 ela falou, eu não sabia se eu pegava o bolo, se eu deixava. Daí eu falei, não, sabe, aquela confusão de barulho, o barulho de um desastre é muito grande. Acho que o cheiro e o barulho ficam essas sensações são coisas que as pessoas nunca vão esquecer. Nenhum tratamento psicológico ou nenhuma ajuda, assim, por muitos anos, talvez elas vão se esquecer, porque isso marca nos nossos sentidos, né? E o acesso à informação dessas pessoas? Elas sabem o que vai acontecer daqui para frente? É, outra coisa difícil, né? Na verdade, além de não saber o que vai acontecer daqui para frente, como, por exemplo, uma dela que tem filhos adolescentes, uma das mulheres que eu entrevistei, ela não sabe, porque eles iam se formar no fim do ano, não tem escola mais. Não tem caderno, não tem nada. Então, assim, como que vai ser, né? Essas pequenas coisas de futuro, não da tem rotina. Nada. E fora informações de feridos, de desaparecidos, que a lista oficial coloca moradores e funcionários. Mas e as pessoas que estavam lá de passagem? A pessoa que foi visitar um parente, um entregador de caminhão que estava lá fazendo uma entrega de um alimento. Essas pessoas, elas não estão na lista de desaparecidos. Eles são desconhecidos entre os desaparecidos. Elas já se deram conta realmente de todos esses prejuízos materiais, tirando aquelas que foram atingidas com a perda de um parente, por exemplo? Ou elas ainda estão comemorando o fato de terem sobrevivido a essa tragédia, Essa Mariana? pergunta também é interessante, porque as pessoas elas têm uma confusão e é muito dúbio isso mesmo. A pessoa ela está alegre, ela sorri, no meio da entrevista ela comemora, graças a Deus, dá um sorriso, de repente ela começa a chorar. Puxa, mas e minha amiga que estava lá, que eu não consegui ajudar a salvar? Mas e minha casinha? Ai, olha, não é para falar da minha casinha, não é que eu era pegada, não, mas sabe, tinha minhas florzinhas, tinha a minha criação de bicho, as pessoas não sabem se comemoram, se choram, é bem esquisito, assim, é muita emoção ao mesmo tempo. Ainda há muito essa confusão. Muito. Você falou de memória. Qual é o cheiro lá de Mariana, perto ali do distrito de Bento Rodrigues? Ó, a gente foi para Bento Rodrigues pelo ar, né? Não cheguei tão próximo na lama ali como essas pessoas por motivos de risco. Mas eu cheguei em Barra Longa, uma cidade a 60 quilômetros de Mariana. 60 quilômetros, para ver a distância que a lama percorreu. Ali eu cheguei à noite, um dia depois, né, da tragédia. Estava muito forte o cheiro. E a lama, ela é uma coisa impressionante, ela é uma espessura que não sei te falar. Do alto a gente percebe. Ela é grossa e aquilo lá, ela chegou, o relato é que ela chegou a mais de 20 metros, essa água com lama, 20, 30 metros de altura. Depois que ela baixou, ainda tinha, na altura das casas, assim. Então, era um cheiro muito forte, um material que a gente não conhece, porque não é só água e cheiro terra. De terra. Não, então. não tem cheiro de terra, tem cheiro de metal, cheiro de enxofre, não sou nem um pouco especialista para falar, mas é um cheiro esquisito e grosso, como nenhuma terra fica. Realmente, a situação é devastadora, desesperadora. Mariana, parabéns pela excelente cobertura que você fez e por também conseguir mostrar, claro, somos jornalistas, mas não tem como deixar esse lado humano de lado. Eu acho que é isso que faz um jornalista melhor ou mais competente que o outro, conseguir mostrar a emoção daquele fato realmente sem tirar o brilho da notícia. Obrigada. Parabéns. Obrigadão, gente. Obrigada também pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Obrigado.